Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu quero falar com vocês sobre desenvolver relacionamento com Deus. Quando você desenvolve relacionamento com Deus, as coisas ficam diferentes. Quando você... Eu posso entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo, Rafa, quando ele disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A certeza de ter desenvolvido com Deus um relacionamento. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, a natureza humana muda. Porque agora ele já não olha mais para o lado carnal da coisa, para o lado natural. Ele pesa o lado natural, mas pesa também o lado espiritual. Quem está entendendo? Diga comigo amém. Porque o homem ele é um ser. Quando eu digo homem, eu não estou aqui excluindo o sexo, não. O ser humano, ele é natural e espiritual. Às vezes, nós fazemos escolhas erradas, até mesmo quando escolhemos ser somente espiritual. Porque quando escolhemos ser somente espiritual, nós nos afundamos no fanatismo. O convívio com a família fica difícil, o convívio com as pessoas... Pode sentar, queridos. O convívio com a família fica difícil, o convívio na sociedade fica difícil, e o que é pior, a pessoa acaba ficando desacreditada e acaba se tornando uma pessoa chata. Por que isso acontece? Por escolhas que nos tiram de um padrão natural daquilo que Deus escolheu. O próprio Salomão disse: nem tanto céu e nem tanta terra. Vive na presença do Senhor. Escolhe a presença do Senhor. Porque Deus, ele mantém o equilíbrio. Deus traz o equilíbrio. Às vezes, nós é que mudamos isso, deturpamos isso. Então, desenvolver relacionamento com Deus gera a presença de Jesus Cristo, e a partir daí, tudo aquilo que você tem na sua vida, acaba estando nas mãos, por estar nas mãos de Deus, e acaba que por acontecer. Por quê, pastor? Porque gera milagres. E milagres nem sempre é só a cura divina, milagres nem sempre está relacionado somente a coisas materiais. É de uma abrangência infinita. Infinita. Então, quando nós dedicamos essa nossa vida para o Senhor, aprendendo a viver o natural e o espiritual, isso dá uma mistura bem legal. Deixa eu fazer aqui para vocês uma ilustração, um exemplo bem assim, chulo. Quem gosta de tomar um cafezinho com leite aqui? Levante as mãos. Levante as mãos. Eu ando tão nojento, porque eu ponho leite de manhã na xícara, e eu preciso pôr canela. E aí eu ponho o leite para esquentar a barbaridade, porque eu não suporto o cheiro do leite que fica, vem no nariz. Não dá. Então eu preciso pôr canela. Há um tempo atrás, a minha esposa descobriu umas balas de hortelã, umas balas de canela. Então o que eu fazia? Eu colocava a xícara com uma bala dentro, e umas gotinhas de água, e colocava no micro-ondas, aquela bala derretia, e eu colocava o leite, misturava bem e colocava o café em cima. Gente, fica bom, mas eu aconselho que você não faça isso.
E aí a Paulinha descobriu. Quando a Paulinha descobriu, mas ela aprontou um brigueiro comigo, porque eu estava chupando bala, porque você está comendo açúcar demais. Filho, o pai não é diabético, o pai não quero saber. E assim, travou uma luta. Bom, eu tive que abrir mão da bala e ir para o pó de canela. E aí eu coloco o meu leite e faço a minha mistura com café. Café e leite é gostoso com pãozinho da tarde, sim ou não? Sim ou não? Como é gostoso essa mistura do homem natural com o homem espiritual. Vai dar certo. Você vai gostar de viver isso. Você vai procurar balancear mais aquilo que é razão, aquilo que é direito e aquilo que são os deveres. A partir de então, você passa a aprender a viver coisas novas na sua vida. Quando você desenvolve esse padrão de relacionamento com coisas novas, então você sabe que você nunca vai estar só. Que você vai pedir a Deus, e que Deus ouviu a sua oração e ponto final, e aquilo vai acontecer, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, vai acontecer, porque, redundância, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Um outro exemplo, a esposa vai com o marido para a praia. Você está aqui à praia, ou então um clube onde são sócios. Se bem que acho que hoje o clube não existe mais, né? Existe, acho que numa minoria, porque está tudo tão fácil das pessoas pôr piscina em casa. Mas ele vai para um passeio na praia. E chega lá na praia, o marido quer pôr os shorts, ou quer pôr a sunga para nadar. E a esposa de calça comprida, de vestido, com a Bíblia na mão, debaixo de um guarda-sol lá. Enquanto o marido vai para divertir. Não tem cabimento. É uma coisa que não vai dar certo. Tudo que o marido não quer é que alguém veja ele com a esposa, ele entrando na água e a esposa sentada lá com a Bíblia na mão. Aí, então o marido vai lá, quando vai, quebra o pau, ela deixa a Bíblia ali e vai para trás, mas vai olhando para ver se ninguém rouba a Bíblia. Pode roubar o filho, pode roubar a bolsa, mas ela não deixa os olhos fora da Bíblia. Aí ela entra na água para molhar os pés com aquele vestido comprido. Gente do céu, não tem cabimento. Você tem que aprender a ser espiritual, mas você tem que aprender a viver uma vida natural. A vida natural não impulsiona você ser contra Deus. Não impulsiona você ser contra os princípios de Deus, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Então, assim, desenvolver relacionamento com Deus gera a presença de Jesus e os milagres passam a acontecer a partir daí. Veja o exemplo que dá o apóstolo Paulo na carta aos irmãos de Roma, quando ele diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, glória a Deus, ótimo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, beleza, assim também andemos em novidade de vida. Se você não tiver isso, a sua vida não está completa. A sua vida não vai estar completa. Eu vou falar um negócio aqui que eu não deveria falar, mas eu vou. E a minha esposa faz cara feia quando eu falo isso. Mas eu vou falar, Rafael. Posso falar, Rafael? Tem a sua assinatura? Sabe que quando um casal me procura aqui para pedir a bênção
pastor, o senhor me abençoe porque nós vamos viajar, nós vamos para a praia. Né? Eu fico feliz quando isso acontece. Viu? Você pensou coisa errada, sua mente estava... Eu fico feliz. Pastor, olha, nós vamos passar uns dias lá no sítio, onde lá na chácara tem piscina. Sabe como é que é, né, pastor? Então, eu fico feliz. Vai nessa que é sua. Quem disser para você que aquela sua ida na praia é do diabo, diga que não, que é o seu dinheiro que está pagando para ir. Não é o diabo. O diabo não te ofereceu nada. Depende onde você estabelece o seu quadrado. Porque quem quer errar, vai errar com Bíblia e sem Bíblia. Agora, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, você passa a ter temor. E isso é diferente. Isto provoca uma reação em você. É como quando um sininho toca. Bate lá um sininho. Quando você vai para algo que vai ferir o seu corpo e a sua comunhão com Deus, aquele sininho, o Espírito Santo, eu só estou citando isso como exemplo, o Espírito Santo balança aquele sininho e fala, acorda aí, segura o reggae aí, porque a casa vai cair aí. Então nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Em casa, o marido e a mulher, o marido que pensa que somente ele é o todo-poderoso dentro de casa e que não precisa ouvir o conselho da mulher. Eu disse conselho, não destrambelhamento. Porque Deus não fez a mulher para ser escrava. Leia direito lá na Bíblia. Adjuntora, auxiliadora. Se bem que tem mulher que para ser auxiliadora você tem que cortar e arrebentar tudo quanto cartão de crédito tem pela frente. E deixar você auxiliar no seu salário, senão você fica de olho se foi pago as coisas lá. Mas assim, essa relação, ela desenvolve um padrão. A minha mulher não gasta demais com cartão, deixa o cartão com ela e graças a Deus. É porque eu fico policiando, porque quando ela compra alguma coisinha, quando ela vai me avisar, já tocou aqui no celular. Aí eu já ligo para ela, você foi em tal lugar, comprou tal coisa e gastou tanto. Então eu já sei. Ela fala, nossa, como é que você ficou sabendo? Divinas revelações. Então, gente, quando nós desenvolvemos esse padrão de relacionamento com Deus, você não pode esquecer e nem anular o seu relacionamento com a sua família, com a sociedade, com os seus amigos. Você não pode. Ontem, entrevistando uma pessoa para ir para o ministério, eu perguntei para essa pessoa, uma professora, com todo respeito, mulher de Deus, perguntei para ela o que você acha e entende acerca da salvação. Ela disse assim, a salvação é para nós, os cristãos, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu perguntei de novo, o que representa para você a salvação? Quando ela disse pela segunda vez, eu falei, olha, insentidamente ou de maneira provocada, você excluiu o resto do mundo. Sabe quantas pessoas podem ser salvas por Jesus no último instante, no último momento? Sabe quantas pessoas que vão estar num bar e naquele momento ela pode ter um arrependimento? Sabe quantas pessoas são transformadas, às vezes debaixo de um chuveiro? Então você não pode dizer que somos nós os salvos.
Porque Jesus disse: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes da medicina. Jesus estava dizendo: eu não vim para salvar aqueles que já creem na salvação. Eu vim para salvar aqueles que estão distantes, mas faz parte da minha imagem e semelhança. Então nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Não tem como negociar isso. Esta é a maior identidade que nós carregamos. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos viver aqui embaixo, em novidade de vida. E isto vai ser sério. Isto vai ser muito sério, isto vai ser um problema. Porque quem não vive em novidade de vida, guarda isso que eu vou te falar agora. Quem não vive em novidade de vida não percebe nem sente a presença de Deus. Ele é tão natural, tão natural, tão natural, que ele acaba não percebendo, não sentindo a presença de Deus. O termo sobrenatural, como a própria palavra sugere, é um fenômeno qualquer que não tenha uma causa natural para que o sobrenatural possa acontecer. Então isso me leva inevitavelmente a Deus. Quando eu tenho e mantenho com Deus um relacionamento, eu vou aprender a tributar a Deus o natural e o sobrenatural. Eu vou aprender a tributar a Deus aquilo que me acontece na minha consciência de ser humano e na minha consciência de um ser, de um homem espiritual. Você precisa aprender a viver isso. A Santa Ceia, ela não pode ser ritualizada. A Santa Ceia é um fenômeno. Apesar de nós não acreditarmos na consubstancialidade da Santa Ceia, porque não é isso que pregamos, nós tomamos o suco em memória e comemos o pão em memória. Muitas pessoas dizem: este suco agora é o sangue de Jesus e este pão agora é o corpo de Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Tomai e comei em memória de mim. Então isso que nós estamos fazendo é um ato sobrenatural. Por que sobrenatural, pastor? Porque eu sei que eu estou com um cálicezinho de suco de uva, um pedacinho de pão, que depois de orado, a minha fé me impulsiona a viver aquele momento de ato sacrificial na cruz do Calvário. Então eu estou tomando, eu estou participando em memória daquele que me trouxe a salvação. Então, se eu e você fizermos isso e aplicarmos isso, nós seremos o ó. Não, continuaremos com falhas, com erros, continuaremos problemáticos como sempre, mas vai haver uma distinção, porque o seu homem espiritual vai te cobrar mais. Teve um dia desses que eu saí para ir embora para São Paulo, para trabalhar, e eu esqueci de orar. Quando eu estava na estrada, e eu me lembrei daquilo, eu comecei a pedir perdão para Deus, perdão, e me perdoe. Eu estava insistindo naquela palavra de perdão, que o próprio Deus, eu acredito fielmente, eu espiritualizo isso, que o próprio Deus já não queria mais ouvir aquilo, de tanta insistência que eu estava fazendo sobre aquilo. Eu comecei a orar no volante, só que era algo que não me preenchia.
Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, fui lá na minha sala, entrei na minha sala, fechei a minha porta, pus meus joelhos no chão e orei. Existem coisas que nós fazemos no nosso natural, que o nosso espiritual, ele te pega. E aí abarca você, traz você para um sentido único. Não negociar princípios de Deus. Deus quer a sua vida. Deus quer o seu coração. Deus quer você por inteiro. Deus não quer você pela metade. Deus não quer você apenas quando você está aqui dentro da igreja. Então isso me leva inevitavelmente a Deus, o maior especialista em fenômenos sobrenaturais. Ou seja, o único capaz de realizar milagres, transformar o impossível impossível, trazer à existência o que não existia. O que Deus faz vai muito além do que é natural. Os fatos naturais são aqueles que nossa mente consegue visualizar e compreender. São coisas que podemos alcançar com nossas mãos. São objetivos que alcançamos pelo nosso esforço e mérito. Se quisermos viver apenas no que é natural, não precisaremos de Deus. Um bom mecânico, para ser bom mecânico, ele precisa de Deus? Não, ele precisa estudar. Ele precisa entender. Então, cada serviço que ele faz certo, se ele falar, eu não quero saber de Deus, ele vai fazer bem. Porque ele é profissional, ele é natural. Então, tem pessoas que perguntam assim, por que aquele filho do diabo prospera e eu que sou um cristão não prospero? Porque aquele filho do diabo se preparou para fazer desculpe, quero aqui retificar, aquele que supostamente é mencionado como filho do diabo, se preparou para ter uma profissão promissora. No natural dele, ele vai conseguir. No espiritual dele, está morto. Precisamos compreender que somente Deus tem o sobrenatural para os seus filhos. Isso é reservado para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Salvador e Senhor. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, somos habilitados para receber e viver o sobrenatural de Deus. Por gentileza, se vocês puderem atender um pedido meu, fiquem em pé um pouco, todos vocês, todos, que eu já estou encerrando a mensagem. Cada um de nós aqui, somos habilitados a viver o sobrenatural de Deus. Está em você isso, está em mim, está em nós. Se nós declararmos que o diabo, em nome de Jesus, não tem poder em minha vida, na minha família, ele não vai ter esse poder, ele não vai me alcançar. Por quê? Porque eu estou habilitado a viver o sobrenatural. Pode sentar, queridos. E aí, quando eu aprendo a viver o sobrenatural, eu passo a andar em novidade de vida. Não importa o que eu tenha que pagar para chegar a ver e viver o sobrenatural. Não importa. Mas a graça doadora de Deus me deu o direito de, em nome de Jesus Cristo, profetizar o sobrenatural. Por isso é que Jesus disse, cuidado com o que você fala, porque não pode de uma mesma boca sair água doce ou água amarga. Você que tem o hábito de abençoar, não amaldiçoe. Aquele que tem o hábito de amaldiçoar, não adianta ele abençoar, porque a palavra dele, ele não tem o sabor da palavra de bênçãos. Então,
aquela boca que profetiza coisas boas, que fala de coisas boas, mesmo nos momentos difíceis, que não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém, ele não pode sair agora amaldiçoando. Porque não sai da mesma fonte água doce e água amarga. E esse sobrenatural pode ser explicado pela nossa limitação humana. Portanto, cabe a nós. Uau! Cabe a mim e a você. Cabe a cada um de nós. Oi, oh, aleluia. Cabe a cada um de nós desfrutarmos a autoridade de viver o sobrenatural. Pastor, quer dizer que se eu levantar as minhas mãos e orar, o primeiro que já honrou aquele momento da sua oração foi o Rei dos Reis, foi o próprio Deus. Porque a mão de um homem natural levantou, mas seguido dessa mão natural, levantou a mão daquele que tem fé no Deus do sobrenatural. Esta é a diferença. Isto é o que vai fazer a diferença com você. Isso é o que vai fazer a diferença na sua caminhada. Isso é o que vai fazer a diferença quando você clamar a Deus. Escute, amados. Escute no que eu vou dizer aqui. Nós aqui, como eu, que somos caipiras, dizemos assim: não dá trela para tal coisa, não dá trela para fulano, não dá trela para ciclano, né? É tipo assim, ouve isso, não deixa isso para lá. Não dá trela para o diabo quando disser para você que está impossível. Está em mim, está em você, está em cada um de nós aqui a graça de vivermos o sobrenatural de Deus. Quando você levantar as suas mãos, tenha plena convicção de que o próprio Deus já ordenou aos seus anjos para que te guarde neste caminho. O sobrenatural é o poder de Deus que transforma o homem perdido em nova criatura, ressuscita mortos, cura o incurável, faz da estéril mãe de filhos. O sobrenatural é o favor imerecido de Deus, manifestado através da sua graça, do seu amor, do seu cuidado para com a nossa vida todos os dias. Somente o poder sobrenatural e inexplicável de Deus é capaz de nos fazer atravessar os desertos da vida sem desfalecer, e nos faz vencer as tribulações que tentam roubar a nossa paz, comunhão com o Senhor, e não vai adiantar. Porque quando o homem natural ele entra no sobrenatural, Deus chancela aquela oração. O diabo pode tentar o que ele quiser, mas aquela oração já está ali selada por Deus. E Deus não deve nada para ninguém, Deus não perde nada para ninguém, e muito menos para o diabo. É o sobrenatural de Deus que nos tira do vale, da escuridão, do desânimo, da depressão, da falta de esperança. Esse sobrenatural é ativado em nós através da fé. Pastor, como é que eu faço? Tem algum curso para aprender sobre ser
uma pessoa sobrenatural. Não, não tem. Isso pode acontecer com você agora, nesse momento, aqui, já. Como, pastor? À medida que você tomar a ceia, você vai saber que nós estamos fazendo em memória o sacrifício de Jesus, que foi morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. E que nós estamos tendo alcance disso. E que daqui a pouco nós não vamos tomar um suco de uva, tão somente isso, mas em memória nos reporta ao dia do ato sacrificial, em que o véu do céu se rasga de alto a baixo. Em que este Senhor diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele se sente separado para sentir o homem ligado com Deus. Eu fico pensando que nós não conseguimos entender até hoje nada do que é o nosso relacionamento com Deus. Vocês acham mesmo que é só vir aqui, sentar aqui e acabou? Eu preguei uma mensagem e eu mandei na lista de transmissão para o grupo sobre uma coisa é você viver pela fé e a outra é você andar com fé. Nossa, gente, eu recebi tantas pessoas, mas tantas pessoas, até a pastora Bianca, esposa do pastor Mário, mandou para mim assim um uhul. É tão distante, gente, porque quando você vive pela fé e não só anda pela fé, você tem certeza que aquilo que você buscou, Deus está pronto para responder. Deus está pronto para fazer. Eu encerro aqui dizendo, além da fé, o poder de Deus nos conduzirá à obediência total, a uma dependência exclusiva do Senhor. E quando buscarmos a Jesus, aí Ele nos revelará os seus propósitos na vida de cada indivíduo, os seus propósitos para com a minha vida, para com a minha família, para com a minha casa, para com a minha saúde, para com o meu salário, para aquilo que eu preciso. Deus é fiel. O invocaremos e seremos atendidos, pois Ele responde a todos que o buscam com um coração. Confesso, dizendo: Deus, eu sou um ser natural, mas aprendi que não dá para viver longe de ser uma pessoa espiritual. Você vai começar a viver em novidade de vida. Pode acreditar, eu estou lançando essa palavra aqui, não por mim, não, é Bíblia, é palavra. Se você não quiser acreditar em mim, não tem problema, não vou ficar bravo. Eu não vou ser contra você em hipótese alguma. Mas é Bíblia. É palavra. O viver em novidade de vida fez com que Raabe abrisse as portas da sua casa para receber os profetas e amarrar aquela fitinha.
para receber, retifico, não os profetas, mas os enviados. O fato dela só ter feito isso. Raabe era prostituta. A casa dela era um prostíbulo. Ela mercadejava o sexo dentro da casa dela. No mundo moderno, no mundo contemporâneo, chamamos isso de escroto, vaso público da sociedade. E por um ato simples, numa pessoa espiritual que ela não entendia nada, quando abre a porta, recebe os enviados então fala para ela o que ela deveria fazer. E quando ela faz o que fora dito para ela fazer, não só Raabe, mas toda a sua família é alcançada pelo sobrenatural. Vive este sobrenatural, seja intenso neste sobrenatural, mas entenda que você é um ser natural. Vai dar certo. Vai dar certo, acredite. Pode sair daqui em nome de Jesus. E se você fizer segundo o aconselhamento da palavra, e não der certo, pode vir aqui me chamar de mentiroso. Mas se você, dentro da palavra, fizer o que está sendo dito a você, não precisa que vir dizer a mim, não. Só diga: Senhor, obrigado por cumprir em mim a tua palavra.